Olá, caro aluno. Sou o professor Magno Gomes e esta é a nossa terceira aula da disciplina de microeconomia. Perfeito? Então, só recapitulando, na aula anterior, vimos ali a relação de demanda e sua relação inversa com o preço, vimos ali a relação da oferta com o preço também, a sua relação positiva, vimos o equilíbrio, né? E também calculamos ali as elasticidade, muito importante dentro de uma empresa para a tomada de decisões estratégicas. Por exemplo, quando se você quiser ali fomentar as suas receitas e, lógico, consequentemente, o seu lucro, fazer uma promoção, é importantíssimo você saber qual é a elasticidade do seu produto em relação ao preço. Por exemplo, se eu der um choque de uma redução de 10% no meu preço, será que o aumento na minha quantidade vendida vai compensar essa redução de preços, né? Então é importante você ter esse conhecimento também sobre ali se o produto é um bem normal, se o seu produto tem bens substitutos ou não, tá? Então esta aula, esse foi o resumo da nossa aula passada. Nesta aula vamos ver aí os custos de produção, né? E também vamos ver ali a relação de receita, vamos calcular a produtividade média dos fatores de produção, bem como também encontrar aí o lucro máximo. Perfeito? Então acompanhe comigo no quadro. Bom, nesta unidade 3, vamos estar falando aí da teoria da produção, né? E custos de produção. Dentro da teoria de produção vai ter ali uma variável muito importante, que é a taxa marginal de substituição técnica, ok? Que nada mais é do que a proporção de substituição que permite manter o mesmo nível de produção. Ou seja, né, é a taxa que uma empresa pode substituir os fatores de produção, né, se você tiver lá capital e trabalho. Então, qual que é a substituição de capital por trabalho que eu vou conseguir manter aí, né, o total da quantidade produzida sendo a mesma, perfeito? Depois vamos ter aqui também, né, falando dos custos. Então, vamos calcular aqui, né, vamos ter o custo fixo, né, custo variável, custo médio, ok? E o principal deles, que é o custo marginal. Por que o principal dele? Porque é a relação do custo marginal com a produtividade marginal, né, que vai nos dar aqui a relação com o lucro, ou seja, vai ser a nossa receita de bolo para definir quando vamos estar atingindo aí o lucro máximo, perfeito? E toda essa teoria que vamos estar abordando, vamos estar trazendo ela aí na prática, ou seja, resolvendo as nossas situações, problemas da empresa incubadora aí, da Alfa, né, onde essa primeira relação que vamos ter dessa empresa Alfa é que ela vai ser uma fabricante de molas de compressão, né? E o senhor Giovanni aqui é o responsável, né, o gestor da incubadora de empresas. Ou seja, mas professor, o que é o que de fato, né, é uma incubadora de empresas? Uma incubadora de empresas nada mais é do que uma empresa, né, que está dentro dela tem outras micro e pequenas empresas. Então, a incubadora é responsável por criação de novas empresas ou simplesmente para o desenvolvimento das micro e pequenas empresas. Tranquilo? Então, a gente vai ver que vai ter várias aí, né, 4 pequenas empresas apresentando problemas e junto com a teoria da microeconomia, de custos e também de produção, vamos resolver aí essas situações, problemas. Perfeito? Mas para isso é de suma importância que você tenha alguns conhecimentos prévios. Quais são eles? Acompanhe comigo no quadro. Bom, é importante que você tenha aí, né, já feito a sua revisão, pois vamos precisar do quê? Da matemática básica, né, ou seja, da equação de primeiro grau, né, também vamos ver aqui equações de segundo grau, sistemas de equações e o principal, né, representação gráfica e as análises, porque todas as relações que vamos ver a partir de agora, não, né, mas na microeconomia sim, é muito comum vermos aí análises gráficas, ok? E o nosso bom e velho raciocínio lógico. Então, com esses conhecimentos prévios, vamos encontrar a nossa, né, avaliar a nossa primeira situação problema, onde já adiantando a você, vai ser o quê? É uma empresa, a empresa Alfa, ela é uma fabricante de molas e ela vai encontrar uma pressão na demanda pelo seu produto no curto prazo, ok? E ela não entende porque para atender essa demanda ela vai estar contratando mais funcionários, porém ela vai observar que a produtividade, ou seja, a quantidade produzida
por trabalhador não se mantém, né, não é a mesma. E ela não entende o porquê desse fato estar acontecendo na sua instituição. Então ela vai buscar o senhor Giovanni ali para tentar solucionar esse problema. Tranquilo? Então acompanhe comigo no quadro alguns detalhes. Então, primeiro, a empresa Alfa, que vamos estar estudando, né, analisando, tá? Ela é uma fabricante de molas. Então, uma mola é um objeto flexível, capaz de armazenar energia mecânica, portanto, usado para tal, encontradas em diferentes composições e grandes diversidades de formatos. Por definição, são objetos que dão impulso ou resistência a outras peças, imprimindo movimentos, amortecendo pancadas, devendo reagir quando solicitado. Então, esse é o produto que a empresa Alfa ela produz, ok? Porém, a inquietação aí da Alfa é a seguinte. Então, quando a Alfa tinha 3 funcionários, né, a empresa fabricava 12.000 unidades de molas por mês. Mas, de forma inesperada, né, a curtíssimo prazo, a empresa teve um aumento de pedidos e para dar conta desses aumentos na produção, precisaria fazer... A Alfa foi contratando, então, ou seja, teve ali uma pressão na demanda e para atender essa pressão por esses produtos, ela precisou contratar. Então, foi contratando 1 a 1, né? Ela contratou 1 a 1 funcionários, no total de mais 5 funcionários. Sendo que os 8 funcionários agora, juntos, estão conseguindo fabricar um total de 25.000 molas. Resumidamente, então, a Alfa produzia 12.000 molas com 3 funcionários, aí ela teve um aumento na sua demanda, né? E para isso ela agora contratou mais 5 funcionários, um total de 8. Então com esse aumento ela foi para 25.000. Aí perceba que com 3 ela produzia 12.000, com 5 ela agora está produzindo 25.000. Então se você fizer a razão de molas por funcionário, você vai ver que não é a mesma da anterior. Então vamos ao quadro novamente. Então com 3 funcionários, né, a Alfa fabricava 12.000 peças, 4.000 unidades por funcionário. Então se você dividir 12.000 por 3, você chega a 4.000 unidades por funcionário. Enquanto 8 funcionários, ela passou a produzir 25, ou seja, 25 dividido por 8, você vai chegar aqui a 3.125 peças por trabalhador. Por qual motivo os 8 funcionários não conseguem elevar a produção da Alfa para 32.000 molas, por exemplo? Ou seja, se você dividir 32 por 8, você vai chegar na mesma razão anterior, que era 4.000 molas por funcionário. Então, por que ela não chegou a 32.000 molas com 8 funcionários, que era a mesma produtividade anterior? Ok? Ou seja, então o desafio, né, se a tecnologia utilizada é a mesma, por que os funcionários da Alfa não mantiveram a mesma produtividade? Porque com a equipe maior de colaboradores, a produtividade por funcionário não cresceu ou manteve na mesma proporção anterior, ok? Assim, né, agora eu e você vamos ajudar o senhor Giovanni a solucionar esse problema. Por que com o aumento de funcionários a empresa Alfa não se manteve na sua produtividade? Ou por que ela não cresceu, né? O que está por trás disso? Então eu e você vamos ajudar aí o senhor Giovanni a solucionar esse problema. Por isso eu chamo a primeira situação problema da nossa aula. Olá, tudo bem? Espero que esteja gostando dessa aula. Como você pôde perceber, é muito importante estudar o conteúdo da pré-aula no ambiente virtual, antes de conhecer e resolver as situações problema. Vamos lá? As etapas para compreender e resolver as SPs são simples e facilitam os seus estudos.
Primeiro, é necessário conhecer e interpretar os detalhes da situação-problema, entender onde se passa a situação, quais agentes estão envolvidos e quais recursos estão disponíveis. Depois, é a hora de problematizar a situação apresentada, que são baseadas na realidade de mercado. E isso significa que seu desafio foi elaborado com base nas informações de empresas, experiência dos professores e acontecimentos do cotidiano da sua área. E por último, você vai solucionar as problemáticas. Para isso, você deve utilizar dos conceitos e das teorias vistas nas pré-aulas. Ficou claro? Então o desafio está com você. É hora da SP1. Caso surja um ponto de interrogação, você pode sempre acessar o fórum e enviar suas dúvidas, ok? Bons estudos e até mais! Voltando aqui, cara aluno. Bom, então só para a gente recapitular o problema aqui da Alfa, ela é uma fabricante de molas, onde ali teve um aumento na sua demanda, contratou-se mais mão de obra, porém não observou a mesma produtividade por trabalhador. Né? E aí eu e você vamos ajudar o senhor Giovânio a resolver essa situação, problema. Acompanhe comigo no quadro. Bom, o desafio dessa situação, problema, é que é o seguinte, né? A produção não aumentou na mesma proporção que o aumento relativo do número de funcionários. Caso curioso, não é? Pois bem, então você será parte integrante desse estudo, auxiliando o senhor Giovânio a decifrar esse enigma que está aqui por trás da empresa Alfa. Ok? Então, a função de produção, para isso é importante, né, antes de resolvermos aí essa problemática, lembrarmos da função de produção. Então, a quantidade produzida por uma firma será uma função da quantidade de funcionários e máquinas que ela utiliza, ou seja, a quantidade total produzida de molas é função do quê? É explicada pelo quê? Pelo total de equipamentos que você tem, de máquinas, e também pelo total de mão de obra, de funcionários. Essa equação aqui, né, dá seu nome de uma equação generalizada, ok? Ela é uma equação generalizada, ou seja, você vê que não tem formas matemáticas, apenas para dizer que é o seguinte, a quantidade total é explicada ou é em função da quantidade de trabalhador e da quantidade de máquina, ok? Então, novamente, o Q vai representar a quantidade total produzida, N a mão de obra, trabalhadores, né, número de funcionários, e o K, o capital, ou seja, o número de máquinas, ok? Em microeconomia, as funções de produção muito bem representadas pelas funções Cobb-Douglas, né, estilo Cobb-Douglas, onde você vai ter o Q novamente, que representa a quantidade total produzida, porém agora ela é função do quê? Ou seja, é explicada por quais variáveis? Pela variável A, que é o grau de desenvolvimento tecnológico, ou seja, pela tecnologia que está envolvida aí na empresa, ok? Depois, ela vai ser explicada também pelo K, que já vimos que é o quê? O K é o nosso capital, né? As máquinas e equipamentos. Depois vamos ter o L, que na função generalizada estava representado por N, é a mesma coisa, que é o quê? O número de funcionários. Até aí tudo igual, a não ser pela nova variável, pela tecnologia, que também é dada, é exógena. E agora, pelos parâmetros alfa, que representa o grau de importância do fator de produção do capital, ou seja, das máquinas, na fabricação de mola. E o beta, então aqui é alfa, aqui é beta. Então é L elevado a beta e K elevado a alfa. E o beta é o quê? O grau de importância do fator de produção, ou seja, a mão de obra, né? Que é os funcionários, ou seja, a importância dos funcionários na fabricação de molas, aqui no nosso exemplo da empresa Alfa, né? Qual que é aqui a relação que eu peço que você guarde aí no coração? Se o seu coração estiver cheio de amor, não tem problema, guarde no rim, no fígado, no pulmão, mas guarde em algum lugar. É o quê? É a relação que você tem com esses parâmetros, porque essa função, analisando os parâmetros, você já consegue identificar se ela é uma função que te dá um retorno constante de escala, uma função que te dá um retorno crescente ou decrescente. Como assim, professor? Caso o alfa mais beta
ele te dá um valor, né, ou ele for um valor igual a 1, o que isso significa? Que a sua função ela vai ter um retorno constante. Mas o que significa constante, professor? À medida que eu dobro os meus fatores de produção, por exemplo, eu tinha aqui 2 capital e 10 trabalhador, né? K igual a 2 e L igual a 10. Eu produzia uma quantidade igual a 100, por exemplo. Então agora, se eu dobrar meus fatores de produção, vou chamar meu K de 4 e o L aqui de 20, o que acontece com a minha quantidade produzida? Eu tenho 200, ou seja, eu dobro as quantidades, os meus fatores de produção, eu também dobro a minha quantidade produzida. Então, logo, eu digo que eu tenho um retorno constante de escala, ok? Então, beleza, anotou, importante. Outra informação importante é que se o alfa mais o beta, se ele for menor do que 1, eu vou ter retornos decrescentes de escala. Ou seja, eu vou dobrar os meus fatores de produção, porém a minha quantidade vai menos que dobrar. Por exemplo, inicialmente lá eu produzia 100, aí eu tinha 2 aqui e 10 no exemplo anterior, aí eu dobrei, foi para 4 máquinas e 20 trabalhadores, porém a minha quantidade aqui foi só para 150. Ou seja, dobrei meus fatores de produção, ok? Porém, a minha quantidade não dobrou. Logo, eu tenho retornos decrescentes de escala. Perfeito? E por fim, né, não menos importante, é quando o quê? O meu alfa mais o meu beta vai me dar um valor superior a 1. Nesse sentido, quando a minha variáveis dobrar, K e L, quando eu dobro, né, a minha quantidade mais que dobra. Por exemplo, era 100 do exemplo anterior, para 2 e 4, eu vou dobrar para 4, para 2 capital e 10 trabalhadores, vou dobrar agora para 4 capital e 20 trabalhadores, porém a minha quantidade, por exemplo, poderia ir para 300. Ela mais que dobrou. Então, logo, eu digo que a minha função tem retornos crescentes de escala. Eu dobro meu fator de produção e ele mais que dobra, ok? Então, para isso, agora é importante também a análise gráfica. Então, toda essa relação, essa função Cobb-Douglas, ela pode ser representada também graficamente, onde podemos observar o quê? Observar ali a questão do ponto máximo de produção, perfeito? Então, acompanhe comigo no quadro mais uma vez. A curva de função de produção. Então, observe que no momento ela é crescente, né? Você vai ter crescente, ela vai ter ali o seu topo máximo, que esse é o objetivo a ser encontrado, né? Encontrar qual que é o máximo de produção. Então, você já percebe que não adianta você ir contratando aqui, ó, no eixo X é a quantidade de mão de obra, no eixo Y é o total produzido, né? Por exemplo, então aqui com 3 funcionários, você produziria essa quantidade, por exemplo, né? E assim vai, né? Então, você produziria 50 com aproximadamente 4 funcionários aqui. Porém, você já observa que, à medida que você aumenta, ó, com 8 funcionários, a quantidade produzida, aqui ó, com 9 funcionários, a quantidade produzida é menor do que com 6 funcionários, porque é uma função que tem retornos aí, né, decrescentes também. Chega no momento do seu topo máximo, um ponto da curva, ela passa a ter retornos decrescentes. Ok? E como vamos então encontrar, né, esse ponto de máxima? Né, para encontrar esse ponto onde a produção é máxima, dados os seus fatores de produção, é de suma importância que conhecemos o quê? O produto médio dos fatores de produção e também a produtividade marginal desses fatores de produção. E para isso, tenho 2 fórmulas em que você deve guardar aí também no seu coração. Ache um espacinho aí e guarde, tome nota que é muito importante essas relações. Voltemos ao quadro. Então, o produto médio, né? Então, ó, PME, produtividade média, N representa o número de trabalhador. Também, alguns manuais, alguns livros, você pode encontrar como L, tá? Que é a mesma coisa. Então, produtividade média do trabalho.
é dado pela razão, pela divisão do produto total pelo número de mão de obra, né? Ou seja, pelo número de trabalhadores. Perfeito? Bom, nesse sentido também temos a produtividade marginal do trabalho. E o que é a produtividade marginal? Então, PMG, produtividade marginal, o N representa do trabalho. Se eu tivesse aqui o K, seria a produtividade média do capital. E se aqui tivesse o K, seria a produtividade marginal do capital. Perfeito? Vai ser qual? A razão entre a variação do produto total, olhe bem, é a variação, né? A variação da quantidade, que é o produto total, dividido pelo incremento da mão de obra. Perfeito? Essa aqui é a fórmula do produto médio do trabalho e também da produtividade marginal do trabalho. Ok? Então, para exemplificar de uma forma mais prática, eu trouxe aqui para vocês um exemplo numérico onde a gente vai ter uma tabela e vamos encontrar todas essas relações. Tranquilo? Então, agora, acompanhe comigo no quadro esse exemplo prático. Então, na coluna A, aqui, vai ser o quê? Fator fixo, que é o quê? As máquinas e os capitais. Então, no curto prazo, sempre vai existir o quê? Sempre vai existir um fator fixo, um fator de produção que não varia. Porque é muito difícil, por exemplo, você comprar um equipamento, porque você vai ter que financiar, vai ter que instalar, depois testar esse equipamento, contratar um trabalhador, treinar para utilizar o equipamento. Então, no curto prazo, fica impossível você alterar, por exemplo, o seu capital dentro de uma empresa. Tranquilo? Então, por isso que ele é fixo. Dependente da quantidade, ele é sempre 10. O fator variável, outro fator de produção, que aqui colocamos como exemplo, o quê? A mão de obra, que é fácil, você pode contratar hoje, o indivíduo já pode começar a trabalhar amanhã de forma imediata. Então fica fácil no curto prazo você alterar essa variável aqui, ok? E aqui temos, então, o produto total. Então, com 10 máquinas e um trabalhador, eu vou produzir o quê? 7 milhões ou 7 mil, que seja ali, 7 mil unidades de mola. Vamos pegar aqui o exemplo da Alfa, ok? Então, qual que é o produto médio do trabalhador? Vai ser a quantidade total dividido pelo número do trabalhador. Então, vai ser 7, ok? E depois, com 10 máquinas, 10 capital e 2 trabalhador, eu produzo 18. Então, vou dividir 18, que é o total produzido, pelo produto médio do trabalhador, que é 2. Então, eu tenho 9. E assim sucessivamente. Com 10 capital, 3 trabalhador, produzo 30. Então, 30, né? Então, aqui vai ser a coluna C dividido pela coluna B, tá? Que vai dar o meu produto médio do trabalho. Então, 30 dividido por 3 vai ter 10. E assim você observa o quê? Um padrão. Então, você já vai observar que o produto médio do trabalho, ele vai começar a aumentar. Ele aumenta no curto prazo, porém, ele começa, né? Ele aumenta aqui, depois ele começa a reduzir. Tranquilo? Então, esse é o produto médio do trabalho. E agora, um dos mais importantes, né? Um dos variáveis mais importantes a ser analisado e ser calculado é o quê? É o produto marginal do trabalho ou de qualquer outro fator de produção, que vai ser a variação de C, ou seja, desta coluna. Então, vai ser a variação de C dividido pela variação de B. Perfeito? Então, vai ser essas variações. Como assim, professor? Então, acompanhe comigo aqui. Aqui vai ser 7, porque você não tem um outro período aqui, né? Então, vai ser simplesmente a coluna C, o total, que é 7, dividido pela variação. Então, imagina que aqui era 0, variou 1. Então, 7 dividido por 1 vai dar 7. Agora, para o segundo período, né, você pode observar aqui, ó, 18 seria mais ou menos assim, ó, produtividade marginal do trabalho. Então, vai ser igual a variação da quantidade dividido pela variação do trabalho, né, de N. Então, você tem que a produtividade marginal do trabalho vai ser igual a 18 menos 7, ok? Dividido por 2 menos 1.
que vai me dar aí, então, 11 unidades, que é o B, tá? Então, ó, variação da coluna C, então vai ser 18 menos 7, vai te dar 11, dividido pela variação de N, 2 menos 1 dá 1. Então, 11 dividido por 1 vai te dar o quê? 11. E o 12 é a mesma coisa, né? Então, vai ser 30 menos 18, vai te dar 12. 3 menos 2 é 1. Coincidentemente, vai ser tudo 1 aqui. Então, deu 12, 11 e assim vai. E você percebe que a produtividade marginal do trabalho, né? Ela é crescente, depois ela fica zero e torna-se negativa. Essa relação é importante. Então, tudo isso é importante o quê? E observar que são relações de curto prazo, onde no curto prazo, pelo menos um dos fatores de produção vai ser fixo. Mas você pode se perguntar, mas professor, e no longo prazo? No longo prazo, todos os fatores eles podem variar, tá? Mas o mais importante aqui é observar o seguinte, que com 6, né, com 10 capital e 7 trabalhador, eu vou estar produzindo 57. Há um custo, aqui ó, um custo médio de 8,1, ok? Então você já vai perceber que é o seguinte, nem sempre quando o custo médio por trabalhador for o mínimo é melhor, né? Mas quando o custo marginal do fator de produção for zero, vai ser o ponto ótimo aí que vai te dar a quantidade máxima, ok? A quantidade lá daquele gráfico, perfeito? Da produtividade marginal do trabalho, que vai te dar a quantidade total aqui, ó, 57. Aí você pode se perguntar, mas professor, por que então eu não vou apenas produzir aqui, contrato apenas mais um trabalhador e produz ali no ponto, no 6 trabalhador, que vai me dar a mesma quantidade? Porque essa resposta você vai observar lá quando formos falar a questão do lucro máximo. Porque você produzir neste ponto, onde a produtividade marginal é zero, vai ser um ponto estratégico. Ok? E no longo prazo? Como é que funciona então a questão no longo prazo, professor? Então, lembrando, também guarde isso, tome nota. No longo prazo, todos os fatores de produção, eles são variáveis. Veja comigo no quadro mais uma vez. Então, rendimento, quando falamos de curto prazo, é lei dos rendimentos decrescentes. Quando falamos de longo prazo, é simplesmente rendimentos de escalas crescentes, decrescentes e constantes. Então, novamente, se o incremento nos fatores de produção, se eu dobro meus fatores de produção e a quantidade mais que dobra, ou seja, tem uma variação maior, eu tenho retornos de escala crescentes. Caso eu aumento ou dobro meus fatores de produção e a minha quantidade produzida varia na mesma proporção, igual, eu tenho rendimentos constantes de escala. E se a variação na produção é menor do que o incremento no fator de produção, eu tenho retornos decrescentes de escala, ok? Então, visto todas essas informações a priori, agora fica fácil nós solucionarmos, ajudarmos ali o senhor Giovanni com a empresa Alfa e identificar o porquê que não teve aquele aumento na produtividade. A tabela já nos respondeu, resolveu a solução aí da empresa Alfa. Então, acompanhe comigo agora para finalizar a solução da situação problema 1. Então, a Alfa, que teve um aumento inesperado de pedidos, o que forçou a contratar novos funcionários em caráter emergencial para dar conta dessa nova demanda, mas que trouxe uma produtividade média por trabalho decrescente, uma vez que não aumentou o número de equipamento, ok? O senhor Giovanni, então, precisa entender se a situação que está enfrentando a empresa Alfa, né, se essa situação é algo referente à teoria da produção, se é algo de curto prazo ou se é algo de longo prazo. Ou seja, o senhor Giovanni precisa entender se esse aumento na demanda, se é algo transitório ou é algo permanente. Se for algo permanente, ele já tem que tomar estratégias para aumentar a sua capacidade produtiva, contratar mais equipamentos, para assim aumentar a sua produtividade por trabalhador. Ok? Já se for algo transitório, ele não precisa se preocupar que no outro período provavelmente vai voltar tudo ao equilíbrio, ali, tudo à forma natural do que era. Perfeito? Agora, vamos entrar numa situação problema da empresa XYZ,
onde agora ela vai também ter uma pressão na demanda, porém ela produz 2 produtos, ok? E ela já está em sua plena capacidade produtiva, né? E para isso, ela começa a demanda, ela quer identificar se ela é possível aumentar a sua produção para atender essa nova demanda, visto que ela trabalha com a produção de 2 tipos de produtos. Perfeito? Então acompanhe comigo a situação problema 2. Opa, e aí? Como você se saiu com a primeira SP? Com as dicas que a gente viu, nem ficou difícil, não é mesmo? Você percebeu o caminho traçado para obter uma solução satisfatória? Primeiro, você estuda os conceitos teóricos. Em seguida, você conhece e avalia a situação. E só então você tem conhecimento suficiente para se empenhar em resolver a situação-problema. Entendeu por que é importante fazer uso de todos os recursos do material didático antes de iniciar as SPs? No ambiente virtual, você encontra textos, webaulas e vídeos para enriquecer os seus estudos. Vamos para mais um desafio? Boa sorte na SP2 e até mais! Olá, caro aluno. Bom, o senhor Giovanni está bem requisitado. Então, uma nova empresa da sua incubadora tem um novo problema e solicitou aí a resposta, né, a ajuda do senhor Giovanni para solucionar esse problema. Então, vamos ao quadro. Então, o desafio da segunda sessão, né, é o seguinte: o gerente da incubadora, né, o senhor Giovanni, precisa agora atender a demanda da empresa XYZ, Componentes Elétricos, que está com uma demanda elevada por suas mercadorias. Porém, diferente lá da empresa Alfa, com a atual quantidade de máquinas e funcionários, né, com seus fatores produtivos, a empresa produz 2 mercadorias: resistores, que é numa quantidade máxima por mês de 7.000, né, e de capacitores, com uma produtividade ou com um total de 3.000. Então, resumidamente, a empresa XYZ, utilizando todo o seu equipamento, suas máquinas e também toda a sua mão de obra, ela vai produzir 7.000 unidades de resistores e 3.000 unidades de capacitores. Porém, ela vai sofrer, né, com uma nova, né, um aumento nos seus pedidos apenas por resistores, uma vez que os capacitores vai permanecer a mesma média lá de 3.000. Então, mas os pedidos de resistores subiram agora para 8.500 unidades por mês, enquanto que a demanda por capacitores não foi alterada. Os funcionários da empresa XYZ já vinham trabalhando aí em 3 turnos ininterruptamente, né? Ou seja, sem parar. O que está dizendo é o seguinte, é que de fato toda a capacidade da empresa está sendo utilizada na produção dessas quantidades. Agora, o que tem-se então é 8.500 capacitores e 3.000, né, resistores, e, retificando aqui, né, 8.500 resistores e 3.000 capacitores. Perfeito? Então essa é a nova demanda, porém está utilizando todos os seus recursos. E a inquietação agora do gerente é que, diante disto, com a XYZ conseguirá atender todos esses pedidos, se não há espaço na incubadora para contratar mais funcionários nem instalar novas máquinas. Será que isso é possível? O que o senhor Giovanni deve fazer para que a empresa XYZ consiga atender essa demanda acima de sua capacidade atual? Então esse aí é o problema que temos que eu e você ajudar o senhor Giovanni a responder, né? Então ela percebe que agora a empresa teve um aumento na demanda, porém apenas de um produto. Da outra continua a mesma coisa, mesmos 3.000, porém, né, um outro problema é que a restrição da sua produção, pois tudo está sendo utilizado, o total de equipamentos, o total de trabalhador, não tem nada ocioso. Como é possível, então, atender essa nova demanda? Para isso, é bom nós revisarmos alguns conceitos importantes. Então, para isso, eu selecionei um exemplo, né? Não é da empresa XYZ,
é apenas para a gente identificar que vai nos ajudar a responder, ajudar o senhor Giovanni a responder essa questão aí do aumento da demanda, ok? Então temos aqui o conceito da curva de possibilidade de produção, né, CPP, ou em alguns manuais você pode encontrar como FPP, que também é a mesma coisa, que vai significar fronteira de possibilidade de produção. Perfeito? Então, em uma empresa, pode-se fazer tanto design de interiores quanto design de cenográficos. Então, esses são os dois produtos dessa empresa. Ou seja, ela tem que dividir seus 60 funcionários, é o fator de produção aqui, então, o trabalho, né, o L ou N, tanto faz, e 10 computadores, que representa aqui o seu capital, entre a produção desses dois tipos de design. Para isso, temos então as seguintes possibilidades dessa empresa aqui que faz serviço de design. Então a combinação A, né, a alternativa, né, a possibilidade de produção A, ela consegue fazer 60 designs cenográficos, porém ela não utilizando todos os seus recursos, tá? Os 10 computadores mais seus 60 funcionários. Porém, não produz nada de design de interiores. Ela pode optar também pela produção B, onde ela consegue, utilizando todos os seus fatores produtivos, 45 designs cenográficos e 15 de interiores. Ou a combinação C, onde ela consegue 30 cenográficos e 25 de interiores. Ela pode ser D e aqui também ela pode fazer a combinação E, que é o outro extremo. Ela deixa de produzir design cenográfico e consegue produzir, utilizando todos os seus recursos produtivos, 33 designs de interiores. Tranquilo? Então você pode traçar todas essas possibilidades de produção em um gráfico. Por isso, isso daqui ó, é a CPP, a curva de possibilidade de produção, utilizando todos os recursos disponíveis. Perfeito? Então aqui eu trouxe alguns pontos importantes, lembrando que estamos falando aqui de curto prazo, perfeito? Então caso essa empresa esteja operando aqui algo em torno, por exemplo, de 30 cenográficos, algo ali em torno ali, sei lá, de 7 ou 8 design de interiores, ela consegue aumentar a sua produção no curto prazo se ela estiver nesse ponto F? Sim, consegue. De que forma? Apenas utilizando os recursos que tem, porque neste ponto ela está trabalhando com capacidade, ok? Ociosa. Então ela está com capacidade ociosa aqui no ponto F, perfeito? Então está com ociosidade, então é muito fácil no curto prazo, se estiver nesse ponto, aumentar a sua produção. E nesse ponto G aqui, no último ponto, é possível alcançar essa produção no curto prazo? Né? É possível chegar nessa produção no curto prazo, algo em torno de 30 ali, interiores e mais que 45 cenográficos? Não, no curto prazo não é possível chegar nesse ponto, porque ela está fora da curva, né, na curva de possibilidade de produção. Você não consegue no curto prazo atingir essa produção com esse total de fatores de produção, ou seja, 60 funcionários, né, 60 trabalhadores e os seus 10 computadores. Você não consegue chegar no curto prazo com esses fatores de produção. Então, no longo prazo, você conseguiria de que forma? Né, deslocando essa curva para a direita. Né? Você pode estar aumentando aí, por exemplo, os seus fatores de produção de trabalho e também de capital, e você deslocaria essa fronteira de possibilidade até que ela atingiria, por exemplo, esse ponto. Perfeito? Já os pontos aqui A, B e C são todas as possibilidades de produção utilizando a sua capacidade. Agora guarde bem esse termo. No ponto A, no ponto B, no ponto C, no ponto D, eu vou dizer que a empresa está com a sua capacidade, a sua produção eficiente. Ou seja, não tem nada ocioso. Todos os seus fatores de produção estão sendo utilizados para a produção. Ok? Essa é a relação
da fronteira de possibilidade. Agora, bom, no curto prazo, vimos que não é possível aumentar ali, a não ser no longo prazo, aumentando seus fatores de produção. Porém, há também uma outra forma de aumentar a produtividade, porém, utilizando ali as combinações diferentes de trabalhador por capital, que é o quê? A taxa marginal de substituição técnica. Tá? Um termo muito importante que vamos ver agora. Acompanhe comigo no quadro. Temos aqui, né? Podemos pensar então em mudar a proporção de funcionários e máquinas, né, de uma empresa. Por isso, estaríamos numa análise de longo prazo. Para torná-la mais produtiva, né, poderíamos também intensificar a empresa em mão de obra, mais funcionários e menos máquinas, ou seja, ter um computador a menos e nesse espaço, por exemplo, poderíamos colocar 3 novos funcionários de designers ali. Ou intensificá-la também em capital. Essas são aí as possibilidades. Perfeito? Então, teríamos que mudar o quê? Né? A taxa marginal de substituição técnica, que é o quê? A variação, né? Então vai ser o negativo da variação do capital dado a variação por trabalhador. Esta é a fórmula que também você deve guardar no seu coração. Se estiver cheio, ache um outro órgão e guarde aí, porque é muito importante. Então, triângulo K representa o quê? Variação do número de máquinas, fator de produção de capital. Triângulo L representa a variação do número de funcionários, fator de produção do trabalho. Então, essa razão vai te dar a taxa marginal de substituição técnica. Mas, professor, não entendi qual que é a definição da taxa marginal de substituição técnica. É simples, né? Ela é a taxa que uma empresa pode substituir um determinado fator produtivo por outro, mas mantendo o quê? Mantendo o mesmo nível de produção. Ou seja, vamos supor que você tinha lá 2 capital por 10 trabalhador, né? Lá por 10N. Ou simplesmente, né, você tem uma máquina para... Você trocaria uma máquina por 5 funcionários. Essa é a relação. Perfeito? Essa é a taxa marginal. Então, se você trocar essa combinação, você produziria, por exemplo, aqui 100, né? Então, você pode trabalhar essa taxa marginal de substituição alterando essas diferenças, porém, mantendo a mesma quantidade produtiva de 100 unidades. Essa é a relação. Para melhor exemplificar, podemos ver a taxa marginal de substituição interagindo com o quê? Com a curva de isoquanta. Mas o que é isso, professor? Isoquanta é a linha de igual produção, né? Ou a linha de isoproduto. Ou seja, é a linha, né? Ou seja, a curva de produção, onde todos os pontos, qualquer combinação que você tem aqui, ó, essa relação 2 por 1, 2 trabalhador, né? Você varia aqui 2 trabalhador por capital, né? Aqui seria capital. Então, você teria 2 por capital, aqui você teria 1 por 1, aqui você já teria meio por 0 capital, aqui é 1 capital por 1 trabalhador, 0 capital por 1 trabalhador e assim vai. Então, essas possibilidades, todas essas relações que tem aqui, todos esses pontos, você tem a taxa marginal de substituição técnica. Mas não importa, qualquer ponto ou qualquer combinação entre fatores de produção, capital por trabalho, por exemplo, você tem aqui uma quantidade de 100, né? Então, essa é a ideia da isoquanta. Então, você tem todas as possibilidades da taxa marginal de substituição técnica, a qual vai te dar o quê? Vai te dar a mesma quantidade produzida, ok? Então, que podemos dizer que a isoquanta expressa vários métodos de processos alternativos de produção, que vão sempre proporcionar o quê? A mesma quantidade. Perfeito? Como podemos, então, aumentar a produção? Deslocando a isoquanta. Por exemplo, em Q1 aqui valia 100, agora em Q1 aqui varia 200. Né? Poderia subir para 200. Então, você percebe que caso você também aumente os seus fatores de produção, você tem essa relação. E através da isoquanta, você também consegue ver a relação da retorno de escala, né? Então, se eu dobrei aqui os fatores de produção e dobrou a minha curva de isoquanta
dobrou a produção, então eu tenho retornos constantes. Se ela mais que dobrar, retornos crescentes. Se ela menos que dobrar, retornos decrescentes. Perfeito? Então essa é a ideia de trabalharmos aí com a isoquanta. Perfeito? Bom, visto então toda essa revisão a priori, agora fica fácil entender aí o porquê, né, o problema da empresa XYZ. Então, voltando aí agora, resolvendo a situação, como essa empresa poderia atender essa nova demanda? Acompanhe comigo no quadro a resolução ou resolvendo aí a situação problema 2. Então, para ajudar a empresa XYZ, o senhor Giovanni precisa saber qual a capacidade produtiva máxima da empresa. A partir disso, ele terá que determinar se a nova produção que ele deve ser feita pela XYZ está em um ponto interior ou exterior da curva de possibilidade de produção, né? Então lembra lá a curva? Se ele tem que identificar, se estiver aqui no curto prazo, ele consegue aumentar a produção de ambos os produtos, tanto de capacitores quanto de resistores. É só empregar seus fatores produtivos que estão ociosos até ele chegar aqui na fronteira de possibilidade. Se estiver fora, daí no curto prazo não tem como, apenas no longo prazo, aumentando os fatores de produção. Então, sendo um ponto exterior, o senhor Giovanni precisa entender como deslocar à direita essa curva, né? Como vir para cá, né? Se tiver esse ponto aqui, ele vai ter que entender como pode ser deslocado ali, aumentando mais trabalhador, aumentando mais capital, e aí vai. Perfeito? A fim de alcançar esse novo nível produtivo. Então, uma outra forma também de ampliar aí a produção, né, da XYZ seria ela mudar a proporção de máquinas e funcionários que estão sendo utilizados hoje em dia, de forma a atingir a isoquanta mais à direita. Ou seja, teria também a possibilidade de trabalhar a taxa marginal de substituição técnica, né, e deslocando aqui a relação da isoquanta, né, vindo aqui da isoquanta 1 para uma isoquanta 2 com uma quantidade maior. Mas também teria que trabalhar ali os fatores produtivos. Tranquilo? Bom, também é importante para resolver essa solução que os empresários ali da empresa XYZ entendam se ela é o quê? Se ela é algo transitório ou se ela é algo permanente também na sua demanda. Tranquilo? Então vamos mais uma vez ao quadro, agora com as alternativas, né, de atender aí a demanda de curto prazo. Então atender essa demanda no curto prazo não será possível, em razão das limitações de espaços físicos. Lembrando que no exemplo, todos os trabalhadores e máquinas estavam sendo usados, então estava no seu ponto de eficiência, estava lá sobre a curva de fronteira de possibilidade, então não tinha como. Então logo a solução seria a ampliação do layout produtivo para condicionamento de mais equipamentos e funcionários, mas porém isso já no longo prazo, no curto prazo não teria como, para ampliar aí os fatores de produção. Também poderia investir aí, né, em desenvolvimento tecnológico. Então, lembrando lá que a nossa função Cobb-Douglas é o A, onde A é o tecnológico, né? Alfa e L aqui, L capital e beta, né? Então, você poderia trabalhar aqui, ó, com um desenvolvimento tecnológico, solução que também não é para o curto prazo, tá? Para que com o mesmo número de funcionários e máquinas, a curva de possibilidade de produção seja deslocada para a direita, as inovações, né? Essa é a finalidade, na verdade, da incubadora para facilitar as inovações. Então, para aumentar a quantidade, é somente deslocando a curva de possibilidade de produção, tá? E para finalizar aqui o passo 3, as possibilidades 3 e 4, temos a seguinte: substituir funcionários por máquinas numa proporção que leve a isoquanta para a direita e que caiba no espaço físico limitado. Também é uma possibilidade. 4. Para elevar a produção de resistores de 7.000 para 8.500 unidades, que é o cenário atual, isso aqui é o atual, será necessário então, né, lá o trade-off, abrir mão
né, de produção de capacitores, o que fará também essa mercadoria ficar em falta no mercado e automaticamente aumentar o preço dela também, né, porque vai ter aí um excesso de demanda e ou uma escassez de oferta, já que a sua demanda foi reduzida, ok? Então essas são as conclusões que o senhor Giovanni deve levar aí à empresa XYZ, ok? Coitado do senhor Giovanni, ele está muito bem requisitado e agora temos também um novo problema, porém agora de uma outra empresa da incubadora, né? A empresa agora que vai trabalhar as questões dos seus custos, onde o seu gestor não está confiando muito aí no seu assistente, porque os custos apresentam retornos crescentes no curto prazo, decrescentes depois, e ele vai questionar o senhor Giovanni com essas indagações, né, para chegar numa conclusão e ele estar mais confiável com os valores que foi chego ali na sua empresa, ok? Então acompanhe comigo a situação problema 3. Olá! Agora que você já solucionou 2 das SPs, muitas das teorias vistas na pré-aula fazem mais sentido, não é mesmo? Essa é justamente a função das situações problema, te preparar de forma mais prática para a realidade da vida profissional. Já conhecer algumas das situações que podem surgir no dia a dia faz de você um aluno mais preparado para o mercado de trabalho. Bom, a SP3 já vai começar. Se ficar com dúvida em algo, pode entrar no fórum e enviar sua pergunta, ok? Até mais! Olá. Bom, então essa agora é mais uma demanda que o senhor Giovanni tem que solucionar, que é da empresa Lumen, né, onde ela tem ali a sua planilha de custos e quer entender um pouco mais, quer estar seguro de que essas informações estão corretas, ou se isso é um problema específico, né, um problema ímpar aí da empresa Lumen, ou se isso acontece para todas as empresas. Então acompanhe comigo no quadro agora a nossa situação problema aí. Então o desafio, né, aí que o senhor Giovanni tem foi chamado às pressas no box de uma empresa instalada na sua incubadora, pois o proprietário dela está preocupado com as contas feitas pelo seu assistente. Olha lá, hein? Ele não está confiando muito no trabalho do assistente. Por quê? Porque ele vai chegar ali com alguns valores na sua tabela. Então, ao chegar lá, o senhor Luz, né, da empresa Lumen, proprietário da empresa, vem desenvolvendo, então, reprodução em laboratório do uso de enzimas, ok? Enzimas da luz de vagalume para geração de luz elétrica. Apresentou a seguinte planilha na qual, segundo o assistente dele, a empresa começará a ter custos médios, ok? Que é seja, custo unitário por peça mais elevado no curto prazo. Né? Ele não está entendendo o porquê, né, desta relação que a empresa apresenta custo médio elevado no curto prazo. Será então que isso é algo específico da empresa? Né? Será que isso acontece apenas na empresa Lumen? Né? Ou seja, por que os custos médios unitários não caem cada vez mais quando a empresa aumenta a sua produção? Será que só a empresa Lumen enfrenta esse tipo de situação? Existem algumas formas de tornar esses custos novamente decrescentes? Né? Será que é pouca coisa para o seu Giovanni responder? Né? Então, ou seja, o senhor Luz ali está preocupado, né, com a sua planilha de custos. Né? Porque ele está querendo entender se isso é comum ou se isso aí é apenas específico da sua empresa, né? E aí solicitou ali ao senhor Giovanni com essas indagações, né? Será que é normal o custo médio ser alto? Por que o custo médio não vai cair à medida que eu vou produzindo mais? Perfeito? Né? Algumas respostas a gente já tem lá da situação problema 1, da produtividade marginal, que no curto prazo alguns fatores é fixo. Né? Aí a gente já tem alguma ideia o porquê isso não ocorre. Mas acompanhe comigo no quadro. Essa é a tabela que foi apresentada aí ao senhor Giovanni. Ó, perfeito? Então temos aqui, ó, coluna A, a produção total, que vai de 0 até 11 unidades. Perfeito?
Lembrando, curto prazo, pelo menos um dos fatores é fixo. Normalmente vai ser o capital, a capacidade instalada, né? Porque máquinas e equipamentos é difícil você variar no curto prazo. Então você tem um custo fixo de 12 mil, por exemplo. Depois você vai ter os custos variáveis, que vai variar de acordo com o quê? Com a produção. Então se você produz 1, você tem um custo variável de 7. Né? Se você produz 2, o custo variável por unidade já vai ser 10. Se você 3, 12 e assim vai, tá? Aqui é o custo variável total também, perfeito? Custo variável de 3 unidades. Se quisesse o custo variável unitário, né? Você tem ali também, depois vamos calcular isso nas próximas colunas. Bom, e o custo total então é o quê? Na nossa fórmula, custo total é o custo fixo mais o custo variável. Então, somando a coluna B mais a coluna C, você tem aí a coluna D, perfeito? Então, 12 aqui mais 0 é 12, 12 mais 7, 19, 12 mais 10, 22, 12 mais 12, 24, e você vai tendo aí o seu custo total. Você pode, então, calcular o custo fixo médio, que é o quê? A coluna B dividido por A, né? Ou seja, você tem o custo fixo dividido pela quantidade, simples. Então, 12 por 1 vai dar 12, 12 por 2, 6, 4, e você vai ver que o custo fixo, ele vai tender a zero, né? Então, à medida que você vai aumentando, o custo fixo, ele tende a zero. Porém, já o custo variável médio, você vai ter 7 por 1 unidade, então agora vai ter 10 por 2 unidades, então 10 dividido por 2 dá 5. Aqui você vai encontrar variável 12 dividido por 3 dá 4, 13 dividido por 4 dá aqui 3.250 e assim sucessivamente você vai encontrar o seu custo variável médio. E o custo médio, o que me está me dando aqui? Isso aqui é o custo médio, é o do custo total, né? O custo total médio, que é o custo total dividido pela quantidade. Então, eu tenho 12, né, que é o custo total, dividido pela quantidade. Então, como a quantidade aqui é zero, eu vou trazer nada, porque não existe número dividido por zero. Perfeito? Essa é a ideia. Então, a primeira linha aqui você não tem, você suprime. Depois você tem ali custo total de 19 por 1 vai dar 19, 22 por 2 vai dar 11, né? Você vai ter 24, custo total por 3 unidades, 8 cada uma, e você vai vendo esse custo médio caindo, ok? Caiu, aqui ele já vai aumentar, né? A partir daqui, ele começa a aumentar novamente. Esse é o questionamento do senhor Luz, perfeito? E dos mais importantes a ser calculado, que eu mencionei depois, é o quê? É o custo marginal. Esse cara é de suma importância, que é dado o quê? Ó? Variação no custo total dividido pela variação do PT, que é a produção total, ou variação da quantidade, a mesma coisa, tá? Então isso aqui é o quê? O custo marginal, o custo de produzir aquela unidade a mais, a última unidade, perfeito? Essa é a ideia. Então, ó, perceba que aqui o custo marginal vai ser 7, por quê? Qual que é a variação do custo total? Né? Você vai ter ali, ó, 12 dividido por 9 vai dar 7, né? Então, você vai ter 7, que é 12 dividido aqui, 12 menos 9, que é a variação. 12 menos 9, desculpa, 19 menos 12, você vai ter aqui a relação. Só calculando aqui, então, o primeiro. Então, da onde saiu essas 7 unidades? Então, a fórmula do custo marginal é a variação do custo total dividido pela variação da produção total. Então, a variação do custo total é o quê? É 19 menos 12. Ok? 19 menos 12 vai me dar aqui 7, dividido pela variação da produção do fator ou da produção total, da quantidade. Então, o produto total aqui, a quantidade, ó, vai ser 1 menos 0, né? Ou 2 menos 1. Ali na nossa relação vai ser 1 menos 0. Que é essa relação aqui, ó. Essa diferença, tá? Então, vai ser 7 dividido por 1. Então, por isso que vem 7. Aí, o próximo vai ser 3. Por quê? 22 menos 19. 22 menos 19 vai me dar 3.000. 2 menos 1 dá 1. 3.000 dividido por 1 vai me dar 3.000.
2.000, 1.000 e assim vai sucessivamente. Perfeito? E temos o custo marginal. Isso é muito importante porque vai nos trazer ali, né, a relação com o lucro máximo depois na próxima situação problema. Então guarde bem como é calculado o custo marginal. Perfeito? Essa é a relação. Então você vai observar também aqui aonde você vai ter o quê? O seu custo marginal, né, e a sua produtividade aí em relação à quantidade. Tranquilo? Nesse sentido, podemos expressar tudo isso graficamente. E as interações dessas curvas no gráfico, custo fixo médio, custo médio e o custo marginal, né? Esse aqui é o nosso custo marginal, que é o custo dos mais importantes na microeconomia a ser observado, porque ele vai nos trazer relações muito importantes. Então você perceba que ele vai ser o quê? Né? Decrescente, depois ele torna a ser crescente. Assim como o custo médio, né? O custo médio que é o quadrado aqui, ele é decrescente. Então, à medida que você aumenta, né, a sua produção, você tem um custo aqui, ó. Então, no começo o custo é mais alto, aumentou a produção, o custo médio vai caindo do produto, vai caindo, vai caindo, vai caindo, vai caindo, ele atinge o mínimo, depois ele acaba meio que voltando ali, né? Então, ela é uma parábola, essa relação. Perfeito? Então, visto ali a relação dos custos, visto a tabela, agora fica claro entender, né, a situação, o problema ali do senhor Luz, da empresa Lumen, né? E o que vai nos trazer ali a resposta, ajudar a responder, a deixar mais calma ali o senhor Luz é o quê? É a ideia da produtividade marginal da lei dos rendimentos decrescentes de curto prazo. Porque no curto prazo, um dos fatores de produção é fixo. Então, à medida que você aumenta o outro, você vai acabar aumentando a sua produção, porém não na mesma escala. Nesse sentido, então vamos à solução agora da nossa SP3. Então, resolvendo a situação problema 3, o custo médio torna-se crescente, ok? A partir de certo ponto. No caso, a partir, olhando na tabela, da 8ª unidade produzida. Então, a partir da 8ª unidade, na tabela anterior, você vai ver que ele passa a ser crescente. Então, a diminuição da produtividade marginal do trabalho é uma pista para entendermos essa situação. Porque à medida que você contrata mais trabalhador para aumentar a produção, um vai acabar atrapalhando o outro, né? Que chamamos ali o efeito de pisar nos pés. Então, dessa forma, podemos ver que esses custos médios crescentes não acontecem apenas na empresa Lumen, já que em qualquer organização existe esse tipo de problema, né? Ou seja, não é algo restrito à empresa Lumen, é normal que isso aconteça. Porém, temos aqui também que o custo médio se torna crescente no curto prazo pela lei dos rendimentos marginais decrescentes. Aqui, novamente, como havia adiantado, já que muitos funcionários vão sendo colocados para trabalhar na mesma máquina, o que reduz a produtividade média do trabalho, né? Então, muitos funcionários na mesma máquina vão ficar conversando, vai ter mais tempo para cafezinho, né? Um atrapalha o outro, que acaba reduzindo aí a produtividade, elevando o quê? Os custos. Assim, essa empresa precisa fazer o quê? Um planejamento de aumento de produção, mas também no longo prazo, para que ela aumente o número de máquinas e volte a ter rendimentos crescentes de escala. Perfeito? Essa é a solução, né, a qual o senhor Giovanni vai levar lá ao senhor Luz para que ele fique mais calmo e, de fato, o seu assistente estava calculando, fazendo os cálculos corretamente, uma vez que essa situação não há algo restrito à empresa Lumen, é em qualquer empresa quando se fala de curto prazo. Tranquilo? Bom, nesta última, quase fechando lá, acabando o expediente do senhor Giovanni, teve ali mais um problema a ele resolver, porém, agora da empresa Água Boa, a qual ela quer encontrar, né, o seu ponto ótimo de produção, ao qual vai te trazer o quê? O lucro máximo da empresa. Será que quanto mais eu produzir,
maior será meu lucro, né? Será que e essa relação é correta? Depende, porque eu preciso vender, mas sabendo que eu já tenho a minha demanda específica, será que quanto mais eu produzir, o meu lucro vai ser maior? Será que o meu lucro maior, então, está diretamente relacionado ao meu custo médio mínimo? Será que quando eu encontro o meu custo médio mínimo, eu tenho o meu lucro máximo? Né? Esta é a problemática que o senhor Geovânio vai ter que resolver. Então, para isso, eu chamo a nossa SP4. O trabalho de um bom profissional é a soma de conhecimento e experiência. O conhecimento você obtém estudando a pré-aula, tirando dúvidas no fórum, acessando as web-aulas, ou seja, fazendo bom uso dos materiais oferecidos aqui no ambiente virtual. Já para ter experiência antes mesmo de ir para o mercado de trabalho, você precisa se empenhar na resolução das SPs. Lembre-se, quanto mais você se dedicar analisando com atenção, fazendo anotações na hora de levantar hipóteses, procurando diferentes soluções até obter a melhor, mais preparado você estará para desempenhar sua profissão. Você já resolveu 3 desafios, mas ainda falta a SP4. Se dedique, hein? Bom, agora vamos ver a situação da empresa Água Boa, a qual ela quer encontrar a sua produção máxima que vai te trazer o seu lucro máximo. Porque no fim, o que interessa para a maioria, para todas as instituições, para todas as empresas, é o quê? É o seu lucro. Quanto mais, melhor. A maximização do lucro. Então, peço a você muita atenção nessa SP, porque são informações muito relevantes para o seu dia a dia e também para o seu ambiente de trabalho. Tranquilo? Então vamos agora à situação problema 4. A empresa Água Boa, essa empresa, ela vai desenvolver, né, ou desenvolveu, e lógico, como está dentro de uma incubadora, ainda está aprimorando, né, um equipamento que vai purificar a água, né, de alto grau de contaminação, como acontece com as águas que foram contaminadas com o churume, que é os resíduos líquidos dos lixões, né? Então, aquele churume que acaba muitas das vezes ali poluindo as águas, tornando então apta para o reuso. Então, na verdade, a empresa Água Boa trabalha com a purificação, né, dessas águas impróprias, deixando elas próprias para uso. Perfeito? E qual que é o desafio então desta sessão? É encontrar o quê? O nível produtivo no curto prazo que a empresa maximizará seu lucro. Será que o lucro máximo seria atingido no ponto em que o custo por purificador, que é o seu produto, ou seja, o custo médio fosse mais baixo possível? Será que o lucro máximo está diretamente relacionado com o custo mínimo médio? Ou será que a empresa maximizará seu lucro quando ela produz um número cada vez maior de purificadores? Então vamos juntos, eu e você, ajudar o quê? O senhor Geovânio a resolver essa situação. Porém, para isso, é muito importante que recapitulamos 3 fórmulas muito importantes. Primeiro, precisamos saber a receita total. O que é a receita total? O preço vezes a quantidade, né? Você está vendendo algo, vendo canetas, produzo canetas. Qual que é a minha receita do mês? É o preço da minha caneta vezes a quantidade que eu vendi. Simples assim. Custo total, já vimos, né, nas tabelas anteriores, que custo total é a somatória do custo fixo total mais o custo variável total. E o lucro vai ser, obviamente, se eu tenho a minha receita e tiro o meu custo, o que me sobra é o meu lucro. Bom, agora sim, né, visto essas relações, agora conseguimos resolver, né, montar a tabela de custos e receitas e encontrar o lucro máximo. Agora eu peço muita atenção a você. Acompanhe comigo no quadro a tabela aqui da empresa Água Boa. Então, na empresa Água Boa, temos a seguinte tabela. A produção total, a quantidade produzida de purificadores, o custo total,
Aqui lembrando que já está o custo fixo mais o custo variável, né? Já está embutido. O preço, né? Aqui é o meu preço. Então, quantidade vezes preço, eu tenho a minha receita total. Receita total. 5 vezes o preço aqui, a minha receita total. 5, que é o preço, vezes 1, me dá 5. 5 vezes 2, 10. 5 vezes 3, 15. Então, eu tenho a minha receita a cada produção, né? Será que essa é a relação? Bom, e o lucro, então, é o quê? É a receita total menos o meu custo. Não tenho nada de receita. Então, o meu custo foi 10, eu tenho um lucro negativo. Minha receita foi 5, porém eu tive um custo de 15. Tive prejuízo de 10, prejuízo de 8, 5, 1. Comecei a ter lucro, porque eu tive 25 de receita e 23 de custo. E assim, assim sucessivamente, eu consigo montar a minha relação de lucro. Porém, como que eu posso encontrar o meu lucro máximo? Obviamente, você pode observar a coluna, mas lembra que eu comentei que o custo marginal e a receita marginal é de suma importância para a tomada de decisão de lucro máximo? Novamente, recapitulando, custo marginal, variação no custo total, né? Variação do custo total, 5, né? 15 menos 10 dá 5, 1 menos 0 dá 1, 5 dividido por 1 dá 5, então você tem ali o seu custo marginal, perfeito? Então, 18 menos 15 dá 3, 2 menos 1 dá 1, 3 dividido por 1, eu tenho 3, 2, 1, né? E assim sucessivamente, eu vou ter o meu custo marginal. E agora, outra variável muito importante, né, a ser calculada é o quê? É a receita marginal, que é dada por variação em D. O que é a variação em D? É a minha receita. É a variação da receita dividido pela variação da quantidade. Perfeito? Então, aqui eu vou ter 0 na minha receita, né? Aqui é 0, óbvio. Que não tem ali a minha relação da receita total. Agora, a próxima vai ser 5. Por quê? 5 menos 0, que é a receita total, vai dar 5 menos 0 dá 5. 1 menos 0 dá 1. 5 dividido por 1 dá 5. Aqui vai me dar 10 menos 5 dá 5. 2 por 1 dá 1. 5 dividido por 1 me dá 5, né? Que é o quê? A variação aqui, ó. 5, então vai ser 10 menos 5 me dá 5 dividido pela variação do produto. 2 menos 1, que divide por 1, que me retorna 5. E você vai observar que a receita marginal é 5, né? Coincidentemente, porque estamos falando, só lembrando, né, que aqui também vai ser a estrutura de mercado de concorrência perfeita, tá? Isso vai nos dar essa relação, porque em concorrência perfeita, a receita marginal vai ser igual ao preço. E o mais importante, guardem no coração, lucro máximo vai ser quando, ou ponto ótimo vai ser também quando, o custo marginal for igual à receita marginal. Guardem isso aí no coração de vocês. Se o seu coração estiver cheio de amor, guarde no rim, no fígado, em qualquer lugar. Mas guardem essa relação, regra de ouro. Custo marginal igual receita marginal. Vamos ver isso? Olha aqui, ó. Custo marginal de 5, receita marginal de 5, custo marginal de 5. Essa é a minha relação de ponto ótimo ou de lucro máximo. Então é aqui que eu vou produzir 8 unidades, porque eu vou ter o meu lucro máximo, aqui ó, 5. Se eu produzir 9 unidades, qual que é meu lucro? 4, já não é máximo. Mas aí você está atento e vai falar o seguinte, professor, você está doidão, porque por que eu vou produzir 8 unidades? Por que eu vou produzir 8 unidades, tendo um lucro de 5, sendo que eu posso produzir 7 unidades, tendo o mesmo lucro de 5? Né? Aí entramos na relação de ponto de equilíbrio econômico, financeiro e contábil, né? O econômico é essa regra nossa aqui. Por que que você
vai então optar em produzir 8 para ter um lucro de 5 e não produziria 7 e teria o mesmo lucro. Aqui você entraria na questão da regra de estratégias empresariais, tá? Então, partindo da hipótese de que você produziria ali, você estaria vendendo, se você produzir 7 unidades, porém, se você produzir 8, você venderia. Mas não, você decide produzir 7. Produzindo 7 unidades, também você vende e terá o seu lucro, verdade. Mas o que pode acontecer? Uma pessoa vai ficar querendo o purificador. Logo, outras empresas poderiam olhar esta oportunidade porque vai ter o quê? Um excesso de demanda, né? Então, teria gente querendo comprar purificador. Então, alguém, olhando essa oportunidade de mercado, acabaria fazendo o quê? Entrando ou concorrendo com você, criando uma empresa ou produzindo o seu produto. E aí você abriria a margem para a concorrência e no longo prazo você teria que quê? Dividir aí o bolo, a fatia de mercado, logo o seu market share no seu produto acabaria sendo reduzido. Perfeito? Então, em economia, regra de ouro, o seu lucro máximo vai ser sempre quando a sua receita marginal for igual ao seu custo marginal. Neste ponto, você consegue encontrar a quantidade produzida que vai te trazer esse lucro máximo, que no nosso caso foi 8. Perfeito? Então, agora, acompanhe comigo no quadro mais algumas relações muito importantes. Então, como relações importantes, se a receita marginal for maior que o custo marginal, a empresa deve, então, aumentar aí a produção. Se a receita marginal for menor que o custo marginal, a empresa, então, deve diminuir a produção, porque ela tem como objetivo maximizar o seu lucro. Se a receita marginal maior que o custo marginal, tem um incentivo a aumentar a produção, porque estou em direção ao meu lucro máximo. Se a minha receita marginal é menor que o custo marginal, eu reduzo a minha produção, porque daí eu vou estar também em direção ao meu lucro máximo, mas reduzindo a produção. E meu ponto ótimo, regra de ouro, guardem no coração de vocês, receita marginal igual ao custo marginal. Tranquilo? Bom, visto essa regra de ouro, agora fica fácil eu, você e o senhor Giovanni solucionar a situação, problema 4, da empresa aí, Água Boa. Voltemos ao quadro. Então, o senhor Giovanni precisa então lembrar que os custos marginais médios são crescentes no curto prazo devido à lei dos rendimentos marginais decrescentes. Assim, a maximização do lucro não acontece quando a firma está com seu menor custo médio unitário, como pode ser observado na tabela, ok? Nem quando consegue produzir uma quantidade cada vez maior. A maximização do lucro vai ocorrer quando houver a igualdade entre a receita marginal e o seu custo marginal. Esta é a regra de ouro. Então, a empresa que vai produzir qual quantidade? 8, onde ela vai ter o quê? A mesma relação, porque neste ponto 8, a sua receita marginal vai ser igual, seu custo marginal vai ser igual à sua receita marginal, que é 8. Em concorrência perfeita, a receita marginal vai ser também igual a, também um truquezinho aqui, ó, ao seu preço. Ok? Ao seu preço. E seu lucro aqui deu 5, tá? Não confunda, o lucro máximo 5 foi só coincidência que deu igual ao custo marginal, mas não tem nada a ver o lucro máximo com o valor do lucro com o custo marginal e a receita marginal. Regra de ouro, lucro máximo vai ser quando custo marginal igual a receita marginal. Perfeito? Bom, agora, né, é a hora um pouco de praticar, né? A gente ver algumas relações. Então, acompanhe comigo agora, né, um pouco da prática. E agora que todos os desafios foram concluídos com sucesso, é hora de refletir sobre o que foi visto. O objetivo das SPs é ampliar o seu conhecimento e te ensinar a como utilizar na sua realidade profissional os conceitos vistos aqui. Essa é uma metodologia que exige muita proatividade e empenho da sua parte, já que segue o modelo de uma das tendências mais avançadas no mundo, a sala de aula invertida. E em contrapartida, vai te transformar num profissional diferenciado e mais qualificado para desempenhar as funções da sua profissão. Por isso, faça bom uso dos materiais e das interatividades oferecidas. Ah, não deixe de acessar o seu ambiente virtual e completar a sua pós-aula, ok?
Cada parte do processo é essencial para a sua aprendizagem. Até mais! Ok, cara aluno? Bom, agora vou deixar aí a mesma relação da estrutura de concorrência perfeita, né, para que você possa estar praticando um pouco, mas também quero provocar você a uma situação. Essa relação de custo marginal e receita marginal, que vai nos trazer um lucro máximo, ela vai ser a regra de ouro quando estivermos falando de concorrência perfeita. Mas e caso o mercado não estiver nessa estrutura, for um monopólio, será que é a mesma coisa? Bom, essa é a questão que eu deixo para você e vamos aí responder também na próxima aula, tá? Então, partindo aqui da suposição de uma empresa competitiva, possui um fluxo médio de 3, custo variável, né, custo de venda, você montará a tabela e encontrará também o seu custo fixo. Então essa foi a nossa aula 3, aguardo você no nosso próximo encontro.